Hora de conversar com Juliana Rosa. Ô, Ju, pelo que você viu até agora, a coletiva do Haddad, continua, né? Outros ministros agora estão falando, o negócio vai longe. A conta fecha? As compensações vão funcionar? A gente vai conseguir ter aquela economia bilionária? E aí? E o mercado, e o dólar continua subindo, hein? 5,99, é isso? Isso. Meu Deus do céu. Daqui a pouco bate no 6. Ju, bom dia pra você. Você vê aí o mau humor e a tentativa do Haddad, viu, suando ali para poder mostrar que, de fato, tem um esforço fiscal. Megali, bom dia para você, Carlinha, bom dia para a Roberta, bom dia para o nosso ouvinte. Esse número mágico, os 70 bilhões de reais que o ministro confirmou ontem no pronunciamento em cadeia nacional de TV e rádio, é um número que depende um pouco do Congresso. São 70 bilhões de reais de economia que o governo está anunciando em 2025 e 2026, 2 anos, 30 bilhões em 2025 e 40 bilhões em 2026, e logicamente, um esforço importante no sentido de fazer com que o governo gaste menos esses 70 bilhões ao longo dos próximos anos. Isso significa o quê? Que o crescimento da despesa pública ele vai continuar acontecendo, mas num ritmo menor. Né? Se nada fosse feito, o governo gastaria esses 70 bilhões a mais. A questão que se coloca nesse momento, e o Haddad está ali suando a camisa, é que você tem muita dúvida nesse momento em relação à efetividade do que o governo vai conseguir entregar no sentido, por exemplo, ele abriu falando do imposto de renda. O imposto de renda, que está gerando esse estresse aí todo no mercado financeiro, você coloca um risco na mesa, que é o fato de que o governo está prometendo não cobrar mais imposto de renda de quem recebe salários até R$5.000, com a compensação de cobrar mais imposto de renda de quem tem rendas acima de 50 mil por mês. Ou seja, tem uma medida compensatória. E existe hoje uma dúvida em relação à efetividade dessa compensação. Então, por exemplo, o Congresso pode não aprovar exatamente o tamanho integral da compensação para que o governo não tenha perda nenhuma. A própria medida pode sofrer alterações no Congresso. O Congresso, depois que chega ali o projeto, a gente sabe que não é mais do governo aquele projeto, ele pode ser alterado. Então, ficou a percepção de que você faz um movimento, mesmo que considerado ainda insuficiente, né, pelo tamanho aí do crescimento do gasto, mas você colocou esse risco de aumento de despesa na frente, e isso meio que tirou a potência dessas medidas, que, embora não sejam consideradas aí, suficientes para um ajuste hoje que deveria ser feito no Brasil, se fossem anunciadas talvez separadamente, não causasse esse estresse todo. Talvez não uma grande euforia, mas não esse estresse como a gente o dólar se aproximando de R$6. À medida que o Haddad conseguiu, o mais importante aqui foi a mudança da regra do salário mínimo. O salário mínimo continua crescendo, mas ao invés de acompanhar a inflação do ano anterior, mais o PIB de 2 anos antes, eles vão corrigir o salário mínimo no máximo até 2,5% acima da inflação, que é o limite da regra fiscal. Né? De todas as despesas públicas, nenhuma pode crescer mais do que 2,5%. Então, isso foi um ganho do Haddad, tanto que ele colocou logo ali no topo das explicações agora nessa entrevista coletiva aos jornalistas. Mas aí, conforme ele vai ali destrinchando as outras medidas, vai rolando um certo desânimo também no sentido de tem muita coisa ali que se esperava que houvesse um arroxo ali maior. O governo consegue frear, obviamente, o ritmo de crescimento de despesa, mas, por exemplo, a questão dos super salários, que ele até fala, é uma questão que as pessoas, né, a população, quer muito ver acabar com os privilégios, os super salários. Mas ele fala, olha, a gente vai enviar para o Congresso um dispositivo para que essa discussão seja retomada no ano que vem e tal. Então,
As coisas parecem assim, faz o mínimo possível. Dentro das emendas parlamentares, eles não conseguiram cortar emendas, eles obrigaram uma parte a ser colocada em saúde. Então, quando você vai olhando ali os detalhes, o próprio abono salarial, eles conseguiram mexer ali um pouco, mas mantiveram para quem recebe até 2 salários mínimos, que é uma despesa que é criticada porque não é focalizada em pobre. Então, você fica com a sensação assim, eles fizeram, dentro do possível, algo menor do que eles poderiam fazer. E aí veio ainda esse bode na sala do imposto de renda. Então, é um sentimento de que o governo, a equipe econômica, ela sai frustrada, com certeza, é o sentimento que eu tenho ali conversando com eles nos bastidores, porque o presidente Lula não topou fazer algo mais forte e deixando essa discussão do imposto de renda para a reforma da renda, que é o projeto prioritário do governo no ano que vem. Bom, o dólar está valendo agora R$ 5,962, R$ 5,96, portanto, alta de 0,87%, mas agora há pouco ele bateu, Ju, em 5,999, tá? Lambeu os R$ 6. Juliana Rosa volta amanhã, aliás, ainda hoje, né? Logo mais com outros números e análises. Boa quinta-feira para você, Ju, até. Para vocês também.